Meus amados irmãos, nós falamos na mensagem anterior sobre o ambiente do avivamento. Agora eu quero destacar com vocês sobre os fatos do avivamento. Capítulo 3 do livro de Abacuque é a parte bíblica que nós estamos utilizando para poder discorrer sobre esta série de mensagens. O profeta Abacuque viu certos fatos de um avivamento. Isso está no capítulo 1, verso 1, no capítulo 2, versos 2 e 3 e no capítulo 3, verso 7. Ele era um homem de fé, a qual vê o invisível de Deus, que a visão espiritual comum não alcança. Mas o profeta também ouviu de Deus. Capítulo 3, verso 2 e 16. No avivamento que iniciou-se em Jerusalém e propagou-se pela Judéia, Samaria até aos confins da terra, certos fatos sobrenaturais aconteceram. Ouviu-se do céu um som como de um volumoso vento, rápido e forte. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo encheu a todos e falaram noutras línguas. O que chamam de avivamento em muitos lugares não é do céu. Atos 2:2. Mas de homens e mulheres que estão enganando ou foram enganados. Eu estou me falando o que está acontecendo em muitos lugares hoje, que estão chamando de avivamento, que estão chamando de tantos outros nomes, mas isso aí na verdade são espetáculos da carne. Nós estamos vendo aí com bastante tristeza pessoas utilizando até as redes sociais, uns chutando a bola no outro, e quando dá aquela bolada, o camarada cai virando piruleta, outros vêm correndo e falam, estou profetizando para a sua vida isso, aquilo. Na verdade são pessoas que estão querendo aí fazer um nomezinho, ter um canal para poder justamente faturar em cima da fé dos incautos. Mas vamos tratar o que é realmente avivamento com vocês. O primeiro fato que eu quero citar do avivamento: o que Deus fez ontem pode fazer hoje. Deus veio de Temã, versículo 3 do capítulo 3. A partir daqui o profeta faz um resumo dos feitos miraculosos de Deus ao tirar Israel da servidão do Egito, conduzi-lo através do deserto consumidor e estabelecê-lo em Canaã, ocupada por poderosas nações pagãs. Temã era a invencível cidade-fortaleza, capital de Edom. Designava também o território a leste do deserto de Parã. Nada pode resistir o poder de Deus. Nos versículos 3 até o 15, os atos de Deus em favor de Israel estão todos no tempo passado. Deus fez. Deus está no controle da situação decadente, infelizmente, da igreja em muitos lugares. Mas deixa eu fazer aqui uma ressalva. Quando eu digo igreja, não é igreja organismo. Essa continua viva, maravilhosa. Eu estou dizendo a igreja organização. A igreja que está perdendo o contato com o Senhor. Mesmo parecendo que os maus adoradores e maus obreiros estão a fazer como lhes apraz. É isso que está acontecendo. Igrejas decadentes em muitos lugares, com adoradores e maus obreiros que estão fazendo o que vem na cabeça. O grande avivamento que deu origem à Assembleia de Deus e outras igrejas do mesmo quilate no início do século passado, Deus pode reconduzi-lo. E ainda maior, se nós, o seu povo, lhe clamarmos dia e noite, nos humilhando na sua presença. Não são os incrédulos que impedem um avivamento do alto na igreja, são os crentes, quando se entregam à negligência e ao mundanismo. Olha, o segundo ponto que eu quero aqui destacar com vocês: fatos do avivamento. Santidade. O santo, assim Deus é declarado no verso 3 do capítulo 3. Ele é santo no sentido único e seus seguidores precisam ser santos. Santos, vale destacar, que é separado. Os atos gloriosos que Deus realizou no meio de Israel durante a peregrinação no deserto e o culto divino no tabernáculo em todos os pormenores falavam da santidade de Deus. Ele não modificou seus padrões. Hoje fala-se muito em poder, mas pouco em santidade, o que denota um falso evangelho, pois a santidade é um atributo de Deus tanto quanto o seu poder. No princípio das Escrituras, Deus anunciou ao seu povo: sereis santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. No final do Novo Testamento, Deus volta a anunciar a mesma verdade, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, mostrando assim que a santidade deve ser uma virtude perene do seu povo. Não é algo apenas para ser falado, mas é algo para ser vivenciado, ou seja,
o seu povo tem que ser santo, separado, destacado, diferente. Isso é uma verdade que não muda, é imutável. Outro fato, glória divina manifesta. A sua glória abriu os céus. Ainda verso 3. A igreja é no presente a habitação de Deus aqui, assim como foi seu povo Israel no passado. Glória na igreja está dito em Efésios 3:21. Este é o propósito de Deus, mas o apego da igreja à desobediência, ao conformismo, à tolerância e transigência quanto às trevas impedem um avivamento. Sempre que a igreja se mistura com o mundo, fica parecida com ele, como aconteceu com Israel no passado. E a glória divina se afasta. Podemos dar glória, cantar vitória, simular glória e falar de glória, mas outra coisa é a sua glória, manifestar-se e permanecer entre nós. E nós temos necessidade disso e cada dia está ficando raro de se ver. É o quadro de Efésios capítulo 5, verso 27. Sem esta divina glória na igreja, a morte com sua frieza instala-se. Quando a glória se foi, no passado veio a tragédia nacional sobre Israel com a perda da Arca do Concerto. A derrota do exército na batalha e extinção da fé simbolizada na morte de Eli, o sumo sacerdote, seus 2 filhos e ainda a esposa de um deles. Outro fato. Louvor celestial. A terra encheu-se do seu louvor. Não é louvor artificial como está a acontecer por toda parte, cânticos e músicas sem unção divina, sem mensagem bíblica, sem endereço certo, com letra deturpada, com melodia, ritmo e andamento copiados do mundo e que só satisfazem a carne. O real avivamento do alto santifica também o louvor ao Senhor. É o seu louvor. Observe-se que a palavra afirma: a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Isto é, o louvor como resultado da presença da glória divina. É a glória de Deus, sua presença pessoal, direta e abundante, buscada e manifesta, que origina a adoração. O louvor, como sacrifício espiritual ao Senhor, por sua vez, conduz à adoração, como vemos em diversas partes da Bíblia Sagrada. Mais um fato: poder celestial. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Verso 4. Como avivar os mortos e reavivar os que não têm nenhum vigor? Como diz Isaías, senão pelo poder vivificador do Espírito. 3 alusões ao poder avivador de Deus. Primeiro, raios. É literalmente chifres, que na simbologia bíblica fala do poderio. 2, sua mão, que reflete o poder, uma figura muito difundida na Bíblia. 3, sua força, o poder do Senhor que sempre opera nos avivamentos. Observemos ainda que Deus não concede seu poder indiscriminadamente, o esconderijo da sua força. Mais um fato do avivamento: milagres de curas. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sob seus pés. Verso 5. As doenças fogem de Jesus, fogem diante do Senhor. Raízes de fogo, a conhecida versão de Beckler, traduz por febre alta nas doenças. Deus opera milagres, mas há milagres falsos e enganosos também. Você tem que ter cuidado, estamos vivendo a etapa final que precede o arrebatamento. Falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, está aí de pacote. Para todos os lugares tem. Jesus preveniu 2 vezes que é por seus frutos que os enganadores são identificados e não por seus milagres. Corridas, quedas, pulos, gestos, brados e outros movimentos podem nada ter com o real despertamento do Espírito. Quando o vento sopra forte, até as plantas secas e mortas se movem, sem terem vida. Deus mede o crente não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Lucas capítulo 6, verso 40. Hoje, mais do que nunca, os falsos milagres estão enganando muitas pessoas. Tem muitos cristãos sendo enganados e estão se dando por satisfeitos mesmo sendo enganados. Na verdade, estão ouvindo aquilo que querem ouvir, né? Mas Deus tem o que você precisa ouvir. Mais um fato do avivamento: o pecado Deus não o dissimula. Veja, parou e mediu a terra. Verso 6. O ato de medir em textos como estes fala do julgamento de pecado.
De fato, os avivamentos bíblicos e da história da igreja sempre conduzem o povo de Deus a uma maior santidade e prática de vida. Em toda maneira de viver, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Aquela nossa decisão firme de romper com todo pecado e apegar-se à santidade, quando da nossa conversão, deveria e deve continuar pelo resto da vida. O que não acontece, a menos que o crente busque renovar-se e encher-se do Espírito, como nos diz o escritor aos Efésios, capítulo 5, verso 18, continuai cheios do Espírito. Queridos irmãos, estes são os fatos do avivamento. Ao observar essa mensagem, com certeza o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai mostrar que é necessário um avivamento. Paulatinamente, gradativamente, as pessoas, mesmo participando da ceia, mesmo estando dentro da igreja, têm se esfriado e têm perdido o contato no mundo transcendente, no mundo do Espírito, que é tão especial para nós, tão necessário para que nós possamos vencer essa jornada que nos foi proposta desde o dia que adentramos neste mundo. Amados irmãos, fatos estes que pode mudar a sua vida, que pode mudar a vida da sua família, fatos estes que pode te dar certeza maior da salvação em Cristo Jesus e de que quando a trombeta soar, você vai adentrar nos céus pelas portas. Portanto, receba essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e pense nisso.